Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo a respeito da missão do Senhor ao Brasil e nós estamos nos preparando em alta velocidade agora para a grande missão no Brasil. E o Senhor me levou até o Brasil hoje de uma forma muito poderosa através de todo o Brasil. E eu viajei por todo o Brasil e o Senhor fez com que eles viessem e falassem comigo, os brasileiros. Muitos deles vieram e falaram comigo. E eu vi esta situação muito tremenda lá. Uma grande necessidade, uma necessidade muito grande. Eu vi homossexuais, muitos deles falando comigo. Eles vieram falar comigo, eles me mostraram os seus transplantes de seios, como eles transplantaram os seios. Esses são os transexuais. Os homens que se converteram em mulheres, e eles estavam abrindo seu peito e me mostrando, veja, eu transplantei este peito, este seio, e eu também transplantei alguns músculos nas minhas nádegas. Então havia muita conversa e eles estavam vindo para falar comigo. O Senhor fez com que muitos deles falassem comigo do Brasil, e colocou um grande peso no coração dos seus servos pelo Brasil. Em outras palavras, o Senhor disse, corre, você tem que correr ao Brasil, você tem que ir lá e ajudar aquela nação. Então, novamente, o Senhor me levou o dia inteiro e parte da noite, por volta das 9h27, por volta das 9h27 da noite, o Senhor me levou ao Brasil, eu estava no Brasil, e Ele me mostrou as igrejas também. Havia homossexuais nas igrejas, e eles vieram até mim e me mostravam os seus anéis que eles tinham nos seus dedos. Veja, eu tenho este anel aqui, alguém me casou e eu fiz esse transplante de seios e agora eu tenho seios e eu também transplantei músculos aqui nas minhas nádegas. Então agora eu tenho uma nádega grande como de mulher e eles estavam falando comigo. E eu estava indo através do Brasil e eles estavam na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eles ficaram bravos porque eu fui para repreendê-los e para removê-los do púlpito, porque aquele com quem eu estava falando estava no púlpito. É um homem que agora ele se tornou uma mulher e casou, e ele tem o dedo. Então eu fui por muito Brasil, eles estavam me mostrando seus anéis de casamento, seus transplantes, e eles estavam falando comigo como eles agora se tornaram mulheres, eles não são mais homens, e eles são casados, e um deles ele tinha um quiosque, eu estava lá. Então ele estava comendo Coca-Cola, e eles estavam... Então, ele estava vendendo também álcool lá, ele estava vendendo álcool naquele quiosque, ele me trouxe. Então, ele veio para buscar uma Coca, 2 litros de Coca-Cola. Então, ele entrou lá, então ele estava também acrescentando uísque para as pessoas. Então, o seu namorado estava levando-o de lá para entrar em pecado sexual e voltar com ele. Então, ao mesmo tempo, ele tinha a face como de uma mulher. E então, o Senhor me levou através... Então, numa igreja onde havia os homossexuais, havia um grande número deles lá. E quando eu cheguei, então o Senhor me mostrou, eles estavam me mostrando os seus anéis de casamento, são casados, os seus transplantes, eles tinham grandes transplantes de seios e de nádegas para parecerem-se como mulher. Então, enquanto nós estávamos lá, então o juízo do Senhor atingiu aquela igreja, então a parede foi demolida e houve uma grande tempestade, eu não sei o que foi que atingiu aquela igreja lá, então
Então eu tive que usar um lenço para tampar o meu nariz, porque a tempestade demoliu a igreja. Então o juízo de Deus entrou naquela igreja. Aquelas são igrejas específicas que abraçaram totalmente o homossexualismo, e o pastor, na verdade, ele é um homossexual lá, ele é homossexual, e ele fez transplante. Ele estava me mostrando, abrindo o peito, me mostrando o transplante de seio, e também ele transplantou músculos nas nádegas. Eles diziam, falando comigo, me mostrando os anéis de casamento, dizendo, eu sou casado e este é meu marido, e tudo isso. Então, naquele tempo, uma tempestade, uma grande tempestade como um tornado, explodiu, atingiu a parede daquela igreja. Nós estávamos correndo e eu estava cobrindo, tampando meu nariz com um lenço, porque foi tremendo. As pessoas caíram, não sei se morreram. Então ele me levou em diferentes partes do Brasil. Ele me mostrou agora há um lugar onde há um quiosque e há essas pequenas mesas onde as pessoas se sentam e você pede uma bebida ou café ou chá ou Coca-Cola. Então essas pequenininhas mesas do lado de fora, mas o quiosque está lá onde você compra e você vem para tomar o seu suco ou o que quer que seja. E naquele quiosque eu vi muitas mulheres sentadas lá, muito jovens, algumas 13, 14, algumas deles idosos já mais velhos, 25, 28, mais velhos. E eu vi duas mulheres naquelas mesas, depois que elas compraram algo naquele quiosque, e eles estavam abrindo esse tipo de goma de mascar, e elas estavam comendo, e elas estavam mascando aquele chiclete enquanto aguardavam por homens. Então, algumas mulheres também estavam vindo em lesbianismo, mas os homens estavam até as mais jovenzinhas, para corrompê-las com o pecado sexual. Então, o Senhor também levantou para os seus servos hoje esse problema de adoração ao diabo, essa aberta celebração a Satanás, e a pressão do Senhor é muito grande do céu. E ele disse, veja essa condição. Você tem que ir agora. A voz do Senhor está dizendo, veja, você tem que ir lá agora e trazer o evangelho para eles, e trazer esta luz para eles, o poder do sangue de Jesus, o poder da salvação, para que eles se apartem dos seus caminhos. Você tem que ir e fazer da mesma forma como você fez no Quênia. Então você tem que ir, muita pressão, muita conversa do alto do Senhor Deus Ele mesmo. Então esta é a missão para o Brasil. Então, por causa disso, o Senhor me disse que todos os anos, Ele vai estar me levando ao Brasil, levando os seus servos ao Brasil, vai fazer os seus servos ir ao Brasil todos os anos, e nós já comunicamos isso para os organizadores lá. Então, há uma liderança muito sênior lá no Brasil. Nós estamos indo para o Brasil todos os anos, porque o Senhor comandou isso. Por isso, nós temos que mudar nossos calendários. O ano que vem é europeu, total Europa. Nós vamos ter que estabelecer Brasil e Moçambique também, porque prometemos, eles pediram a cada 2 anos, nós prometemos que iríamos. Então, estes 2 países nós temos que encaixar no calendário. Então, agora incluímos Brasil e Moçambique, porque vamos montar a Moçambique também. Então, uma situação muito terrível, povo abençoado. Eu sei que para vocês que têm avivamento, tenha certeza de que vocês agarrem este avivamento. Ninguém minta para vocês para transformar este avivamento em avivamento de prosperidade. Não deixa ninguém mentir para vocês para mudar este avivamento, porque você vê o peso que o Senhor colocou sobre os seus servos pelas nações lá fora. E não estamos falando da Ásia, Estados Unidos ou Canadá, não estamos falando do resto da América Latina, El Salvador, Equador, Chile, Panamá. A Argentina também está muito ruim também. Não estamos falando de todas aquelas nações lá na América Latina, Europa e muitas nações. Nós já estivemos na Europa, eu já fui várias vezes, 7 vezes. Eu fui 6 vezes à Finlândia, 5 vezes à Suécia, mas eles não têm avivamento. No Reino Unido uma vez, Espanha, Barcelona uma vez. E eles estavam se preparando para organizar Madrid, mas teve o Covid. Então, nós estivemos na Itália algumas vezes, não sei se 5 vezes a Itália. E então, também,
Todas as nações, Grécia ainda não estivemos lá. Então, aqueles de vocês que estão em países como Costa do Marfim e Quênia, onde o avivamento foi acendido, agora vocês agarram este avivamento, não percam, porque vocês podem ver que o Senhor está ocupado com seus servos para alcançar outras nações, porque o tempo acabou, o tempo está totalmente fora. Temos que alcançar estas nações para trazer vida e a mensagem salvadora da vinda do Messias, para que eles possam mudar os seus caminhos e voltar ao verdadeiro salvação da santidade e se preparar para o reino de Deus. Lembre-se que o céu não foi criado somente para o Quênia e Costa do Marfim, mas para todas as nações. Então agora nós temos que dar uma chance para o Brasil, grande chance. Todos os anos eu me comprometi de levar os seus servos ao Brasil. Nós vamos acender o avivamento no Brasil, porque o Senhor colocou um grande peso. O dia inteiro estava no Brasil, de cidade a cidade, de favela em favela, de bairro em bairro, haviam meninas sentadas lá, usando estas camisetas e com seus peitos abertos, mascando chiclete enquanto esperavam por homens, e alguns maiores de 14, 15, eles pegam e vão levá-las para entrar em pecado sexual. Então elas estão mascando essa goma de mascar. Então este é o tremendo peso que o Senhor colocou sobre nós agora pela nação do Brasil. Então nos comprometemos com a liderança do Brasil, que todos os anos haverá o avivamento do Brasil, até que todo o país seja aceso com avivamento, até que os aleijados andem no Brasil, ouvidos surdos de São Paulo, Brasília, Manaus, todas as cidades, ouvidos surdos do Rio de Janeiro, grandes reuniões no Brasil. Eu tenho um peso muito grande pelo Brasil, disse o Senhor, para que eles também possam vir e entrar no reino de Deus e não incinerar e serem atormentados eternamente no lago de fogo. Então é por isso que agora eu tenho que me preparar para ir ao Brasil. É por isso que nós estamos fazendo a equipe menor agora fazendo o peso mais leve. Nós vamos com 7 ou 5 pessoas e vamos sair. Nós não queremos problemas com o processamento. Então, eu estou dando a chance para alguns pastores do Quênia virem, de Luanda, Angola, e a Moçambique. Eu tenho oportunidades a eles para os outros lugares, mas agora é tempo de sair sozinho, como eu costumei fazer por toda a terra. Ir com 4, 5 pessoas de nação em nação, porque algumas vezes quando eu vou para um país, eu posso ficar em uma cidade por até mesmo um mês. Eu acho que nós vamos organizar no Brasil para ficar mais tempo no ano que vem. Então, desta vez nós vamos alcançar 4 cidades ou 2 cidades com mega serviço de curas. Então, há outras igrejas que cobrem 20 milhões de pessoas com transmissões pela TV. Então, nós precisamos fazer isso. Talvez nós vamos ter que ficar um mês lá muito intenso, porque o peso é muito grande. O peso que o Senhor colocou sobre nós é muito grande, sobre mim, pelo Brasil. Então, também o juízo do Senhor veio e explodiu aquela igreja, porque aquela igreja era totalmente homossexual, até mesmo o pastor é transexual, ele mudou de sexo. Então eles estavam todos abrindo o peito e dizendo: veja, eu fiz transplante deste seio e também fiz transplante nas minhas nádegas e coloquei carne lá. E veja, todos me mostravam seus anéis de casamento. Então eu fui lá e eles foram muito hostis para mim. Disseram: não, você veio me expulsar da minha esposa. Eu disse: você tem que se arrepender, nascer de novo. Se você não se arrepender, você vai queimar no lago de fogo. E houve uma situação, mas o Senhor estava me levando através de todo o Brasil, até mesmo as igrejas. Eu vejo uma igreja muito grande, há um grande massivo serviço de cura vai acontecer lá. O Senhor já me mostrou lá de cima, das nuvens, o Senhor já me mostrou algumas das igrejas, algumas das reuniões que vão acontecer. Então há um grande peso pelo Brasil. Aquelas nações como Quênia, que já tem avivamento, por favor, agarre isso, que tem o peso por Ghana, Ruanda, Malau e todos esses países, Moçambique, que não serão deixados de fora, Tanzânia. Tenho certeza que neste mover vocês também se organizem nos seus países e comecem a pensar como vocês vão me convidar lá, porque o tempo acabou. E eu falei com o Senhor, eu falei com o Rei, Ele mesmo, aqui em cima da terra,
E há um grande peso muito grande no meu coração para atingir cada país. E toda vez a conversa do Pai por vós, há muita pressão para mover mais rápido, porque eu me vejo a mim mesmo entrando em outro avião e saindo, outro avião e saindo, e eu estou me movendo com os bispos do Quênia. Então, há uma grande necessidade dos bispos aqui no Quênia para continuar o avivamento, e eu preciso começar a ir agora com 5 a 7 pessoas no máximo e me movendo muito rápido. Como o Senhor Deus Pai me instruiu por vós, há uma grande pressão do céu agora, uma pressão enorme agora. Todas as vezes que eu sento na cadeira ou adormeço, a voz fala e eu me vejo a mim mesmo neste país e em outro país, e o Senhor agora está focado no Brasil. Lembre-se que o Messias está vindo. Obrigado.